A paz do Senhor, meus irmãos, estamos no segundo trimestre de 2022, na lição que tem como tema os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Nessa feita, iremos estudar a lição de número 9, trazendo para vocês algumas orientações para que assim vocês possam passar nas classes para seus alunos. A lição de número 9 tem como título Orando e jejuando, como Jesus nos ensinou. Gostaríamos nessa hora de agradecer ao nosso pastor Roberto José, pastor presidente da convenção em Abreu e Lima, no ministério em todo o Pernambuco, como também ao nosso superintendente, pastor Renato Torres. Meus irmãos, a lição de número 9, ela tem como orientação na verdade prática, dizendo o seguinte para nós: a oração e o jejum são disciplinas espirituais que potencializam sensivelmente a vida piedosa do crente. O texto áureo dessa lição, ela se encontra em Atos 13, verso 2 e o verso 3. A leitura em classe da lição de número 9, ela vai estar sendo feita em Mateus capítulo 6, o verso 5 ao verso 18. A palavra-chave da nossa lição é oração. Sabemos que a oração, ela é a chave que abre o céu. A oração é de fundamental importância na vida do cristão. O cristão, a sua alma, ela se alimenta de oração na presença do nosso Deus. É bom o professor frisar isso, deixar isso bem claro para o seu aluno na sala de aula, que a oração, ela é essencial na vida espiritual do crente. O crente nunca deve cessar de orar. O crente nunca deve parar de orar. O primeiro tópico da lição diz assim: a oração é um diálogo com o Pai. A oração é um diálogo com o Pai. A natureza da oração. Deixe claro para seus alunos que a oração é um diálogo, não um monólogo. É uma conversa entre o filho e o pai. Entre o pai e o filho. Eu vi uma certa missionária, uma irmã já idosa, muito sábia, dizendo uma certa feita que nós não devemos orar até Deus ouvir as nossas orações, porque Ele ouve. Nós devemos orar até nós ouvirmos a voz de Deus. Eu achei isso muito interessante, porque, na verdade, a oração ela é um diálogo. Não é só o crente falar. Ele tem que deixar Deus falar. Ele tem que esperar ouvir a voz de Deus. Nesse diálogo há um relacionamento, há uma intimidade de um pai com o filho e de um filho para com o pai, onde expressamos e declaramos nossos pecados. Isso vai estar em Neemias 1:6. Na oração, nós vamos expressar e declarar os nossos pecados. Vamos ver o que é que diz Neemias 1:6. Vai dizer assim a palavra do Senhor: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos teus filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Então a oração, ela é uma porta aberta para confessar os nossos pecados, os nossos defeitos, as nossas falhas diante de um Pai piedoso que está pronto para perdoar. A oração também, é bom você enfatizar para o seu aluno, que ela nos leva a adorar a Deus. É um meio de adoração. Veja o que é que vai dizer o Salmo 45:1. Como meio de adoração. A oração é um meio de adoração. Salmo 45:1. O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Aqui o salmista exalta, adora a Deus, dizendo que ele adora ao Senhor com sua língua, que ele exalta ao Senhor com as suas palavras. Então a oração é um meio que nos leva a adorar a Deus. A oração é uma porta aberta para a nossa confissão a Deus. A oração também, meu professor, você leva para a sua sala e explica a seus alunos que é um meio de comunhão. É um meio de ter comunhão com Deus através da oração. Veja Gênesis 18:33. Eu gosto de citar os versículos e ler para que fique fácil aí para o professor. Gênesis 18,
33, veja o que é que vai dizer a palavra do Senhor. Em Gênesis 18, 33, diz assim para nós: E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tomou ao seu lugar. Ou seja, Abraão tinha comunhão com Deus. Deus vinha a Abraão, conversava com Abraão, Abraão conversava com o pai. Ali havia comunhão entre os dois. E Deus tinha prazer em conversar com Abraão, como Abraão tinha prazer em conversar com Deus. Então, frisando, para você memorizar, a oração é uma porta aberta para que nós possamos confessar os nossos pecados, as nossas faltas. A oração é um meio de adoração a Deus, e a oração representa a comunhão de um pai com um filho e de um filho para com o pai. A oração também nos leva a dar graças a Deus. Ela serve como ações de graças. Êxodo 15 e o verso 20. Veja o que é que vai dizer. Êxodo 15, verso 20 e o verso 21. Êxodo 15, versos 20 e verso 21. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamborim na sua mão. E todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com seus cavaleiros. Depois fez Moisés partir dali os israelitas do Mar Vermelho. Então Miriam, ela com ações de graças, cantando, adorando e agradecendo o grande feito que Deus fez na vida do povo de Israel. A oração, ela serve como uma porta aberta para confessar os nossos pecados. A oração, ela serve como adoração a Deus. A oração, ela serve como um representamento de comunhão. Perdão. Porque nós só temos comunhão, nós só conversamos, nós só dialogamos com quem temos comunhão. É impossível alguém não ter comunhão e dialogar. Normalmente, quem não tem comunhão se distancia, quer distância, não quer conversa. Mas se você ora, se você dobra o joelho, se você conversa com seu Deus, isso é sinônimo de comunhão, de relacionamento. E a oração, ela serve como ações de graças. Agradecimento ao nosso Deus por feitos. Ou seja, nós não só dobramos o joelho para pedir, pedir, pedir e pedir. Não. Deus não é um mercado com prateleiras que está lá tudo aquilo que eu preciso e eu vou lá e pego e acabou-se. Não. Deus tem provisão para mim e a tua vida. E na oração devemos apresentar as nossas petições, sim. Mas nem sempre as orações devem ser feitas só de petições, mas de agradecimento, de comunhão, de adoração. Então enfatiza ao aluno a grande importância, a maravilhosa graça que é termos a oportunidade de orar ao nosso Deus. Se é para confessar pecado, confesse. Se é para adorar, adore na oração. Se é para ter comunhão, tenha comunhão com seu Deus. E se é para dar graças, dê graças ao seu Deus na oração. Jesus agradecia. Você vai ver nos evangelhos várias vezes Jesus nas orações dele dizendo: Pai, graças te dou, ó Pai, agradecendo a Deus por todos os feitos que Deus permitia que ele fizesse aqui na terra. E Paulo, entendendo isso, exorta-nos a fazer sempre esse tipo de oração, oração de gratidão. Veja o que é que vai estar escrito lá em Colossenses. Colossenses, capítulo 4, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho para nós lermos. Colossenses, capítulo 4, verso 2. Colossenses 4, 2, está aqui. Colossenses 4, 2, olha o que é que vai dizer. Paulo, entendendo o que é uma oração cheia de graça, o que é agradecer a Deus, o que é ter um coração grato e agradecer a Deus, dando graças na oração. Olha o que é que Paulo vai dizer em Colossenses 4, orientando a igreja de Colosso. 4, 2, perseverar em oração. Paulo diz, não desistam, não pare de orar, perseverem, fiquem firmes, velando nela com ações de graça. Paulo diz, fiquem firmes, perseverai, não desistam, dê graças a Deus nas orações, seja grato por tudo que ele tem feito, porque Deus
é um Deus que já fez de tudo por mim e por você. Então temos que ter um coração grato. O maior feito de Deus por nós foi entregar o seu filho na cruz. Então o crente, ele tem um coração grato, ele dá graças a tudo, ele agradece a Deus por tudo. E a oração é um meio dele agradecer a Deus. Amém? Então veja só, meu professor, a oração deve ser sempre glorificar a Deus. Mateus 6,9 está aí na leitura da lição, vai dizer assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então a oração, ela é um meio de glorificar a Deus, mas devemos insistir em nossas petições como Daniel fez. Além de você glorificar, não é errado pedir. Nós não só devemos pedir nas orações. Enfatize isso para os seus alunos. Não só devemos pedir, mas não está errado em pedir. Veja o que é que Daniel faz na sua vida, lá na Babilônia, escrito em Daniel 6,10. Vamos ver o que é que está aqui, Daniel 6,10. Daniel 6,10. Pronto, está aqui. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, o decreto do rei, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel orava a Deus, fazia petições a Deus, dava graças a Deus, 3 vezes ao dia, como era um costume de Daniel, de orar 3 vezes ao dia. Os muçulmanos têm o hábito de orar a Maomé 3 vezes ao dia. E aonde eles estiverem, eles têm o hábito de carregar um tapete pequeno debaixo do braço, porque aonde eles estiverem, quando dá a hora da oração deles, eles estendem o tapete, não importa onde estão, dobra o joelho e agradece a Maomé. Os muçulmanos, agradecendo a um Deus falso. Nós temos e servimos um Deus verdadeiro. E não temos, às vezes, esse hábito de orar 3 vezes ao dia. Oramos pela manhã, à noite, às vezes muito rápido. Isso não quer dizer que uma oração rápida não seja respondida, mas tem resposta. Mas devemos ter mais prazer na oração. Devemos ter mais ânimo na oração. Devemos ter mais alegria na comunhão com esse Deus que nós servimos, esse Deus vivo e poderoso. Então Daniel, ele orava 3 vezes ao dia e fazia petições. Devemos sempre interceder nas orações. A oração, ela serve para pedirmos perdão. A oração, ela serve para adorarmos. A oração, ela serve para termos comunhão com Deus. A oração, ela serve para darmos graças a Deus. A oração, ela serve para interceder. Quantas vezes, enfatize isso na sua sala, nós precisamos deixar os nossos alunos entendendo isso. Deixar isso enraizado nos seus corações e na sua mente. Quantas vezes nós somos egoístas e dobramos os joelhos só com as nossas preocupações, só com os nossos problemas, pedimos só para nós ou talvez para os nossos mais próximos, mas nunca intercedemos para um irmão, nunca intercedemos para um ministério, nunca intercedemos para o pastor da igreja, para o seu líder no departamento, para o crescimento da obra de Deus. Oração de intercessão. A maioria das orações de Cristo era intercessora. Eram por nós, eram por alguém, era por uma causa. Você vai observar que quando nós oramos intercedendo por alguém, isso agrada a Deus. Porque a preocupação não está em nós, mas no outro, no próximo. E levamos uma oração de intercessão, intercedendo sempre pela nação. Eu já ouvi alguém dizer que dobra o joelho, passa 10 minutos, 15 minutos no máximo, e depois diz, eu não tenho mais o que falar. Tantos motivos para nós orarmos, e como é que a gente não tem motivo para falar? Interceder pelo nosso país, interceder pelos nossos filhos, pelas crianças, os adolescentes da casa do Senhor, pelos ministérios, interceder pelos departamentos, pelos pais, pelos idosos da casa do Senhor, pelas nossas mães. Então temos motivo para interceder. Interceder pedindo, rogando que Jesus volte com pressa.
Quantas vezes nós oramos e nunca pedimos que Jesus volte? Parece que não queremos a volta de Jesus, mas a oração ela serve para isso. Apressa-te, Senhor. Já dizia o salmista, apressa-te, Senhor, ao nosso favor, ao nosso respeito. E que esse favor e esse respeito na oração não seja aqui, mas que ele se apresse a tirar a sua igreja dessa terra. Ele se apresse a casar com a noiva e esse relacionamento ser eterno lá no céu. Oração intercessora. Olha o que Paulo vai dizer. 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 2, verso de 1 a 2. Olha o que é que Paulo vai dizer. 1 Timóteo capítulo 2, verso de 1 a 2. Uma oração intercessora. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Olha o que é que Paulo vai nos admoestar para fazermos orações de ações de graças, de intercessões, só para os nossos? Não. Aqui é bem enfático quando ele diz por todos os homens, para os salvos, para os não salvos, para os reinos, para os governantes. Devemos orar por todos, interceder por todos, porque eu e você temos o entendimento da importância de uma oração, o quanto Deus atende à oração de um justo. O ímpio não. O ímpio está solto, desgarrido, sem orientação, e é eu e você que somos vocacionados a interceder por eles. Eu e você só estamos hoje no reino de Deus porque alguém intercedeu por nós, antes de sermos salvos. Essa é a grande importância da salvação, interceder. O aluno, neste primeiro tópico, deve ficar consciente da importância da oração. Deixe seu aluno bastante consciente desta importância. Motivemos os nossos alunos a orar. Bíblia e oração. Oração e Bíblia. São os alimentos essenciais para a nossa alma. Ele tem que entender que a oração é um recurso espiritual maravilhoso. A oração não é uma ferramenta que eu uso quando eu quero. A oração não é algo que eu só vou pegar ali quando eu estou precisando, não. Ela é essencial e maravilhoso. O efeito dela na vida de um crente. O crente que ora, ele se maravilha com os feitos que são revelados a ele. O crente que ora, ele se maravilha com o relacionamento estreito que ele leva com o seu Deus. O crente que ora, ele se maravilha com tudo que acontece, com os grandes livramentos que ele presencia. Porque ele ora, porque ele intercede, porque ele pede perdão, porque ele tem comunhão, porque ele dá graças a Deus. Olha o quanto a oração é maravilhosa. Atos 6:4. Veja o quanto a oração é maravilhosa. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, e o verso 4. Vai dizer assim: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Olha o que os apóstolos disseram. Atos 6:4. Mas nós, crentes, tenha ministério ou não tenha, seja um obreiro da casa do Senhor ou não seja um líder ou não seja um diácono, um presbítero, um evangelista, um pastor, um auxiliar, independente, crente, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Foi o que eu acabei de falar. Enfatize isso para os seus alunos na escola dominical, na sua sala nesse domingo. A importância da leitura da palavra, a importância da oração. Aqui vamos destacar a oração, porque a lição traz essa parte da oração. Mas veja a importância. O quão maravilhoso é estar na presença de Deus em oração.
O exemplo que o Senhor nos dá na oração tem 6 petições. Na oração do Pai Nosso, o exemplo que Jesus nos dá tem 6 petições. 3 petições falam a respeito da santidade e a vontade de Deus. E 3 petições dizem respeito à nossa necessidade pessoal. Se analisarmos o Pai Nosso, a oração de exemplo que Jesus nos dá, e aí é um exemplo de oração, não é uma cópia, não devemos estar copiando. Ah, irmão Edmar, mas se eu orar o Pai Nosso está errado. Não, não está errado, pode orar, não tem problema. Mas aí foi um exemplo que Jesus nos mostrou como devemos orar. Pai Nosso que estás nos céus, se dirigindo ao Pai. Santificado seja o teu nome, adorando ao Pai, exaltando ao Pai. Venha a nós o teu reino, ou seja, o importante é o reino de Deus. É um exemplo de oração. E nessa oração, entendemos e observamos que há 6 tipos de petições. 3 a respeito da santidade de Deus e a sua vontade. E 3 a respeito das nossas necessidades pessoais. Você vê que Jesus, no exemplo de oração, ele liga céu e terra. Ele liga terra e céu. No céu, a adoração e a grandeza de Deus. Na terra, as nossas necessidades. Como é maravilhoso orar, meus irmãos. Como é maravilhoso orar. A oração deve ser dirigida ao Pai. Você vê que Jesus, no exemplo, ele dirige primeiro ao Pai. Pai nosso que estás no céu. Então a oração é dirigida ao Pai. Através do Filho. Por isso que sempre quando vamos iniciar a oração, nós dirigimos, ó Deus, tu que estás no céu, soberano Deus, Pai eterno, Paizinho, sempre dirigindo ao Pai, que está nos céus. João 16, 23, veja o que é que vai dizer. João 16, 23. Veja o que é que vai dizer, que a oração é dirigida ao Pai. João 16, 23. E naquele dia, isso mesmo. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, ele vos há de dar. Então pedimos ao Pai no nome de Cristo, porque quem concede é Deus, mas ele só concede por causa do Filho. Olha que interessante. Quem concede as petições é Deus, mas ele só concede por causa do Filho. Não é mérito nosso. Nada é mérito nosso, tudo é por Cristo. Então a oração, ela é dirigida ao Pai. Explica a seus alunos que não há uma postura padrão para orar. Não existe uma norma padrão para orar. Não, Deus só vai atender minha oração se eu estiver de joelho. Deus só vai atender minha oração se eu estiver de olhos fechados. Deus só vai atender minha oração se eu estiver deitado com as mãos levantadas. Não, não existe um padrão para orar. Não existe esse padrão, isso é religiosidade. Obviamente que quando nós dobramos os joelhos, e temos exemplos disso na Bíblia, tá certo? Há diversos exemplos, homens de Deus que oraram de joelhos, homens de Deus que oraram deitados, prostrados, homens de Deus que oraram com a cabeça entre as pernas, homens de Deus que oraram com as mãos levantadas, em pé. Então são exemplos nos mostrando que não há um padrão. Você pode orar da maneira que você sentisse à vontade com o Pai, confortável com o Pai. Então não há um padrão para orar. Pode ser em pé, deitado de joelho, no carro, no ônibus, na parada do ônibus, em um Uber, em um táxi. Você pode orar. E aonde você ora, Deus atende às suas orações, escuta as suas orações. Lavando roupa, lavando os pratos, arrumando a casa, você está ali arrumando e está orando. Você está trabalhando e está orando. E Deus atende e entende a sua oração. Veja João 15, 38. Isaías 15, 38. Veja o que é que vai dizer. Isaías 15, 38. Veja o que é que vai dizer a respeito da oração. Isaías 15, 38. Olha o que é que Isaías nos orienta aqui. Vamos lá.
Isaías 38, 2. Isaías 38, 2. Perdão, viu? Anote aí, corrija e coloque Isaías 38, verso 2, que diz assim a palavra do Senhor. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. O homem estava deitado. Tinha recebido um decreto de que arrumasse a sua casa e ele seria guardado. Deus o iria guardar. E o profeta sai da sua presença. E nesta hora, ele deitado, enfermo, moribundo, vira o rosto para a parede e ora ao Senhor. E a sua oração é respondida imediatamente. Quando o profeta chega na praça, Deus atende a oração de Ezequias, fala com o profeta e manda o profeta voltar a Ezequias e dar a resposta da sua oração. Então não há um padrão para orar. Temos que orar sim, com sinceridade de coração. Não é o ato físico que nos coloca na presença do Pai. Não é o ato físico que nos leva à presença do Pai, mas a graça enviada pelo seu Filho e o coração contrito, que tendo em vista, a Bíblia diz que o coração contrito não rejeita o Senhor, o coração quebrantado o Senhor não rejeita. É isso que nos leva à presença do Pai. Primeiro a graça que nos foi concedida através de Jesus. E depois um coração quebrantado, um coração sincero, um coração verdadeiro, nos leva à presença do Pai. Explique aos seus alunos que existe um horário específico para orar. Aqui eu quero frisar. Leve para a sua sala e diga assim: há um horário específico para orar. Não é demais, que é isso? Que horário é esse? Então Deus não atende as orações em qualquer horário. Há um horário, eu não disse que Deus não atende, mas há um horário específico para orar. Eu vou lhe dar a receita na Bíblia. Leve esse versículo para a sua sala e fale aos seus alunos para ele entender a importância da oração. Há um horário específico para se orar. Efésios 6:18. Efésios 6, verso 18. Vou ler para você. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Qual o horário específico para orar? Todo tempo. Perdão. Qual o horário específico para orar, irmão Edmar? Todo tempo. Leve isso para a sua sala. Há um horário específico para orar. Que horário é esse? Todo o tempo. Efésios 6:18. Todo o tempo devemos orar. Olha o que é que Paulo diz. Com toda oração e súplica no Espírito. E vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Devemos orar em todo o tempo. Alguém já vi dizer, porque usa um versículo que diz que Deus ouve a oração de madrugada. Né? De madrugada a fila é menor. Já ouvi alguém dizer que de madrugada a fila é menor. Ô irmão, de madrugada a fila é menor. Não tem fila, irmãos. Não tem fila. O véu foi rasgado, o trono está de livre acesso para todos nós. Não existe fila. Antes se fazia fila para se levar a oferta ao sacerdote. O sacerdote é quem ia interceder. Não era nem o judeu que orava, mas o sacerdote é quem ia interceder. Então havia uma fila ali para chegar a sua vez. Mas hoje não há fila. O véu foi rasgado de cima a baixo. O trono está de livre acesso. A hora que você ora, o momento que você dobra o joelho, o momento que você busca seu Deus, seja em qualquer lugar, seja em qualquer hora, Ele lhe atende. É livre acesso. É livre acesso. Como que de madrugada a fila é menor? Se aqui agora é de manhã e no Japão é noite. Então Deus atende a oração do japonês e não a nossa? Se lá quando é noite e aqui é dia.
Então à noite Deus atende o japonês e não a nossa aqui de dia? Que é isso, irmãos? Não vamos atrás dessas conversas. Mas entendamos que o nosso Deus é um Deus que não tosqueneja, nem cochila, ele não dorme. Os seus ouvidos estão atentos às nossas orações. A qualquer hora e a qualquer momento ele é socorro bem presente na hora da angústia. Se a angústia for à noite, ele atende. Se a angústia for de dia, ele atende. Basta você orar e ele está pronto. Não tem hora. É toda hora. Não tem um horário específico. Toda hora devemos orar ao Senhor. Que maravilha! Orar secretamente. Quando Jesus fala em orar secretamente, não quer dizer que seja só no nosso quarto, mas em um lugar de privacidade e intimidade com Ele. Quando Jesus diz, quando quiser orar, vá para o seu aposento, para o seu quarto, para o seu recinto, tranque a porta e ore ao Pai em secreto. Quando Jesus disse isso, ele não quer dizer que nós só devemos orar dentro do quarto, não podemos orar na igreja, não podemos orar no público. Não foi isso que ele quis dizer. Ele estava fazendo a referência aqui aos fariseus, aos hipócritas, que iam para as praças orarem em voz alta, com eloquência, com vozes altas, com palavras bonitas, palavras bem encaixadas. Era uma oração mecânica. Era uma oração só verbial. Não tinha sentimento, não tinha alma, não tinha coração nas orações. O que Jesus estava dizendo aqui é que nós não precisamos aparecer quando vamos orar. Olha aqui, como Jesus orava e tinha um canto para ele. Porque aqui o lugar, quando ele se refere a seu quarto, ao seu aposento, ele não está falando diretamente um quarto. Tem que ser no quarto, não. Mas aqui, um lugar secreto pode ser um lugar especial que você escolhe, onde você tem intimidade com Deus. Tem gente que tem intimidade com Deus no carro quando está dirigindo. Tem irmão que tem intimidade com Deus no seu quarto. Tem irmã que tem intimidade com Deus quando está lavando os pratos. Ela sente a presença de Deus ali, lavando os pratos, trabalhando, e ela vai orando e vai sentir a presença de Deus ali. Então, o lugar aqui que Jesus manda que você se tranque com Deus é um lugar de intimidade, de relacionamento. Não é um lugar físico. Não é só simplesmente 4 paredes de porta fechada, não. Se você tem intimidade entre 4 paredes e porta fechada, amém, não está errado. Mas cada um tem o seu lugar de intimidade com Deus. Eu conheço um pastor amigo meu que ele tem intimidade com Deus, inclusive ele escreve hinos, letras de hinos, ele tem até CD gravados, e ele tem intimidade com Deus debaixo de uma árvore na casa dele. Ele diz, olha Edmar, essa árvore aqui é o meu lugar de intimidade com Deus, eu sento aqui, sinto a presença de Deus e Deus vai me dando as letras dos meus hinos e eu vou escrevendo, vou orando a Ele, Ele vai revelando, Ele fala comigo e eu falo com Ele e eu vou escrevendo os hinos. Então, tenha o seu lugar de intimidade com Deus. 1 Timóteo 2,8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar. Então não tem um lugar específico. Esse quarto de intimidade aí, esse quarto que Jesus manda você trancar, é um quarto de intimidade. Esse aposento que Jesus manda você se trancar e orar ao Pai, é uma intimidade sua. Mas você pode orar em todo lugar, está aqui Paulo nos orientando. Jesus tinha o lugar de oração. A Bíblia é enfática quando vai dizer que Jesus subia ao monte e ia orar ao Pai. Jesus ia no Getsemane e orava ao Pai. Jesus estava sempre em um lugar reservado para orar e se distanciou dos seus discípulos e foi orar. Um lugar reservado de Jesus era no monte. Era o seu particular com Deus, era a sua intimidade com Deus. Então não é o lugar, é a sua intimidade. Todavia devemos orar com o coração e não só de palavras. Um coração ligado com o de Cristo. A oração não deve ser uma oração só de palavras, só verbais, só eloquência, coisa sem alma, sem sentimento, sem emoção. Uma oração verdadeira, ela tem emoção, ela tem sentimento, ela está orando, a pessoa está orando, o crente está orando, porque o sentimento dela impulsiona aquilo.
Ela está sentindo a dor do próximo, ela está sentindo a dor do irmão, ela está sentindo a sua própria dor, então ela ora, ela tem sentimento, tem coração, tem vida. Uma oração tem vida, tem sinceridade. E esse coração tem que estar em Cristo. Olha João 15:7. Esse coração tem que estar em Cristo. João, capítulo 15, e o verso 7 vai dizer assim. Está aqui. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, ou seja, se nós estivermos praticando a palavra de Deus, porque Deus atende a todas as orações, Deus escuta todas as orações. Isaías 59 vai dizer que ele não está com o ouvido agravado que não possa ouvir, e sua mão encolhida para que não possa salvar. Todavia, os pecados fazem separação entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. É por isso que Jesus diz aqui, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, aqui as minhas palavras em vós é praticante da palavra, é praticante das bem-aventuranças, das leis deste reino. Eu tenho que ser praticante das leis desse reino, eu tenho que estar em comunhão, eu tenho que estar em Cristo. Estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Deus escuta todas as orações. Todas. Agora, atender, ele só vai atender a oração daquele que está em Cristo Jesus. Atender, ele só vai atender a oração daqueles que têm comunhão com Cristo. Só tem uma oração que Deus atende quando o homem está em pecado. É a oração do arrependimento. A oração do arrependimento, ela chega a Deus, mesmo o homem em pecado, mas quando ele se arrepende, Deus atende a oração. As demais orações, olha o que é que vai dizer João, palavras de Jesus, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Temos que estar nele e praticando a palavra dele para que as nossas orações sejam atendidas. Simples assim. Jesus não condenou a oração em público, mas a oração exibicionista, que o homem quer aparecer e esquece que Deus é o motivo da fé da minha oração. A oração em público que Jesus condena é aquela oração que o homem quer se exibicionar. Ele quer estar em evidência, ele quer aparecer, ele não ora pela necessidade do outro, nem a dele. Ele está orando ali para que ele seja destaque, seja visto por outros homens. É essa oração que Jesus condenou em público. Quem deve ser visto é Deus e não o orador. Olha o que é que vai dizer na leitura, o verso 5 da nossa leitura de classe. Mateus 6:5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Ele pega os fariseus e os hipócritas e diz, não façam feito eles quando forem orar. Vocês podem orar na rua, mas não como ele. Que querem se exibir, aparecer, se destacar. Não façam como eles. Não useis de vãs repetições. Aqui se enquadra o mesmo exemplo lá de cima, da oração em público. Jesus não proibiu orações longas. Não proíbe orações longas. Ele mesmo orava a noite inteira, Lucas 6:12. Não tem problema nenhum em ter orações longas, problema nenhum. Mas aí, com orações longas, eram essas orações de vãs repetições que os fariseus e os hipócritas faziam, ficavam repetindo, demorando muito, e alguém olhava para eles e dizia, olha, esse homem está orando desde manhã, já é à tarde, ele ainda está orando, mas ele ficava ali repetindo, só para levar tempo para alguém ver eles orando. Exibicionismo. Jesus não condena, ele mesmo orava e orou a noite toda. Veja aqui, Lucas 6:12, perdão. Lucas 6:12. Lucas 6:12. Olha o que é que vai dizer aqui, ó. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Jesus tinha o lugar para orar, onde era o monte. E passou o quê? A noite. A noite aqui foi a noite toda em oração a Deus. Então não tem problema em você
orar longo, ter orações longas, não. Como não tem problema em ter orações curtas. O que vai valer é uma oração sincera. Enfatize isso com o seu aluno, professor. O aluno, o crente, ele pode orar longo, como ele pode orar curto. No tanto que essas orações não sejam orações exibicionistas, mas orações sinceras, de coração e alma. Esse é o fundamento da oração. Jesus condena aqui os costumes de alguns que achavam que quanto mais barulho faziam, poderia ter a oportunidade de Deus ouvir. Lembra dos profetas de Baal, 1 Reis 18, 25, 29? Lembra dos profetas de Baal? Passaram o dia todinho chicoteando-se, cortando-se, orando, gritavam. 700 profetas gritando o dia inteiro. Gritaram o dia inteiro. Mas Deus não veio, porque eram orações exibicionistas, pecaminosas, homens corruptos, profanos, homens idólatras. Se cortavam, se batiam, gritavam o dia inteiro e Deus não veio. Elias só colocou o altar em ordem. Só levantou o altar, colocou o altar em ordem. A vida em comunhão, a comunhão com Deus, o altar fala de comunhão, relacionamento com Deus. Elias só colocou a comunhão em ordem, a comunhão em pé, o altar em pé. E Deus veio. Não precisa gritar, basta estar com o altar em pé. Se quer gritar, grite, não tem problema. Mas esteja com o altar em pé. Quer orar curto? Ore. Com o altar em pé, Deus vem. Quer orar longo, o dia inteiro? Ore. Mas esteja com o altar em pé, porque Deus vem. Basta estar com o altar em pé. Quando estamos com sinceridade diante de Deus, Ele cuida de nós. A sinceridade de Elias era grande, ao ponto de Deus se manifestar com poder e glória naquele momento. Quando estamos de sinceridade diante de Deus, tenha certeza, professor, tenha certeza, aluno, diga isso a seu aluno. Temos o cuidado do nosso Deus sobre a nossa vida, a proteção do nosso Deus sobre a nossa vida. Salmo 46 diz que Ele é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Mas temos que estar na palavra. Temos que estar com sinceridade diante do nosso Deus. A oração e o jejum. A oração e o jejum é a combinação perfeita. A oração com o jejum demonstra disciplina, humilhação e dependência total de Deus. Uma oração com jejum, ela vai demonstrar disciplina, determinação e dependência total de Deus. Se a oração, irmão, é um instrumento maravilhoso, é um instrumento indispensável, poderoso, imagina a oração com jejum, onde você ora e se revela pequeno, humilhado, pó, cinza, nada, e de que Ele é que é tudo. O jejum nos impulsiona a mostrar que não somos nada. Quando passamos momentos de jejum, seja horas, seja o dia, seja a semana, depende de cada um, isso vai nos demonstrar o quão fracos somos, o quão necessário temos das coisas para nos sustentar, para ficarmos de pé. O jejum vai demonstrar as nossas limitações e revelar a grandeza do nosso Deus. Depois você lê Esdras 8, 21, 23. O aluno deve entender, professor, que todo jejum tem um propósito. Não se jejuma, vou jejuar hoje. Por que não? Eu quero jejuar. Não, não é assim. Não se jejuma por nada. Todo jejum há um propósito nesse jejum. Seja por alguém, seja por uma causa minha, seja por uma causa do ministério, seja uma causa da família, seja por uma causa da nação. E a Bíblia vai nos dar vários exemplos de jejum. Todo jejum
tem um propósito. Atos 14, 23. Veja o propósito aí. Atos 14, 23. Como todo jejum tem um propósito. Atos 14, verso 23. E havendo-lhes por comum consentimento, eleito ancião em cada igreja, orando com jejum, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. O propósito aqui foi escolher alguém para servir a igreja. Então oraram com jejum ao Senhor, para que o Senhor revelasse quem seria este escolhido para servir a igreja. O jejum, podemos jejuar por horas. Depende de cada um e qual o seu propósito com Deus. Podemos jejuar por hora, por dia, por semana. Sim ou não? Sim. Tem gente que não aguenta ficar muito tempo sem comer, passa mal, mas faz o seu jejum de 1 hora, de 2 horas. Faz o seu jejum de meio-dia, pega da manhã até o meio-dia. Tem gente que jejua o dia todo. Tem gente que jejua 1 semana. Vamos ver aqui? Por dias, 1 Samuel 31, 13. Depois você lê lá. Pessoas que jejuavam por dias. Por semana, nós lemos aí Daniel 10, 3. Daniel orou por semana. Daniel 10, verso 3. Veja aqui. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungiu com unguento, até que se cumpriu as 3 semanas. Então Daniel jejuou por 3 semanas. Havia pessoas que jejuavam por dias, pessoas que jejuavam por horas. E aí depende de cada um. É você que vai estipular, é sua relação com Deus que vai estipular o jejum. Jejum de 40 dias, 1 ou 2 vezes por semana, entendendo que é uma prova das nossas limitações e da soberania do nosso Deus. Não com demonstração física, mas com o Espírito vivificado. Mateus 6, 17. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Por que Jesus disse isso? Mais uma vez, Jesus está aqui condenando o exibicionismo. Os judeus, nas suas práticas de jejum, eles ficavam de rostos sujos, cabelos assanhados, andavam na rua meio fracos, sem força, como quem estivesse já caindo, para demonstrar que estava jejuando, querendo a glória para ele, querendo que alguém, olha para ali, para aquele homem, jejua faz um dia, jejua faz 1 semana. Então eles demonstravam na rua, não tomavam banhos, ficavam sujos, para demonstrar que estavam fazendo jejum. Aí Jesus disse, 17 da leitura, porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Não demonstras. Não precisa demonstrar. Não precisa se exibir. É você e Deus. E Deus em secreto sabe de todas as coisas e resiste a todas as nossas ações. Então enfatize, professor, na sua sala, neste domingo, a importância do jejum com a oração. Se a oração tem um poder maravilhoso na vida espiritual do crente, imagina a oração junto com o jejum. O que nós não podemos fazer? Precisamos jejuar, precisamos orar mais, precisamos estar na presença de Deus, precisamos interceder, precisamos estar fazendo a vontade de Deus no seu reino, porque o reino é dele, somos só súditos. Que Deus abençoe você, professor. Que Deus abençoe você, que está na frente de uma sala de aula com grande responsabilidade para instruir e ensinar a igreja do Senhor a permanecer firme, constante e abundante na obra do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós
transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.